Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Nossa atividade aqui é sobre Brasil no meados do século XX, que alguns vão chamar de Quarta República, outros vão chamar de governos populares ou governos populistas, certo? É o período que vai do fim da Era Vargas até o início da ditadura militar, ok? Muita atenção. Coisas que a gente já conversou, certo? Características gerais desse período, coisas que a gente tem que ter em mente, certo? Primeira coisa, como falado, é um período entre ditaduras, entre a ditadura de Vargas e a ditadura militar. É um período confuso, cheio de intrigas de bastidores, tentativas de golpes, planos de golpes que não chegam a ser feitos, mas que existem os planos. Então, é um período muito conturbado de crises de poder, de constituições feitas. Então, é um período muito conturbado, ok? Outra perspectiva que inflama ainda mais esse período é a Guerra Fria. Existe os Estados Unidos de um lado, querendo influenciar os países, e a União Soviética do outro lado, querendo influenciar outros países. E cada país desse tem alguns políticos do seu lado, né? Políticos que têm perspectivas diferentes. Uns políticos que têm como perspectivas comunistas, socialistas, e políticos também que têm perspectivas liberais. Então, existem dois lados. Essa Guerra Fria ela atingiu o Brasil também no sentido de disputas políticas nesse primeiro momento, ok? Então, baseado nesse tipo de conflito, né, conflito ideológico, vamos dizer assim, vamos ter também as perspectivas econômicas liberais, certo, de um lado. Vamos ter também outras perspectivas que vão estar ligadas aí ao populismo e ao nacional desenvolvimentismo, que é o que? Uma perspectiva econômica que vê o Estado como o empreendedor ou responsável pela industrialização e também tem uma perspectiva de querer elevar o mercado interno, a industrialização interna, em detrimento, competindo ou diminuindo as possibilidades de ação do capital estrangeiro, né, de empresas estrangeiras virem para o Brasil. Então, existe essa perspectiva, ok? É um choque entre um e outro, liberalismo e nacional desenvolvimentismo, ok? Pessoal, esse período ó, teve vários presidentes, ok? Alguns eleitos, outros não. Aqui temos ó, o governo Dutra, aquele que assumiu democraticamente depois de Vargas, depois o próprio Vargas, o Juscelino Kubitschek, responsável ali por construir Brasília, Jânio Quadros também, que foi um governo bastante curto. O Ranieri Mazzini, ele não foi eleito, ele está aqui, eu só coloquei ele aqui porque ele vai assumir posteriormente a presidência em um outro momento. Então, é importante mencionar ele enquanto presidente da Câmara, eu achei adequado. Mas, em geral, ele nem é mencionado, tá? E, por último, o governo de Goulart para encerrar esse período, ok? Então, temos aí essa linha sucessória deste período. O primeiro presidente desse período foi o Dutra, okay? De 1946, após a saída do Vargas, até 1951, são 5 anos. É importante ressaltar que ele foi eleito para passar 6 anos. Porém, entretanto, durante o governo dele, teve uma constituinte, foi feita uma nova Constituição, a Constituição de 46. Essa Constituição, ela, por exemplo, colocou o voto feminino, estabeleceu o voto feminino, estabeleceu alguns avanços, voto secreto, por exemplo, certo? Que tinha-se algumas dúvidas se depois do governo Vargas ia permanecer isso. E também diminuiu o mandato presidencial para 5 anos. Hoje a gente tem 4. Antes era 6, né? Conforme ele eleito era 6. Mas ele, acho tudo bem, ele aceitou razoavelmente a diminuição do mandato dele. Ok?
ele cumpriu a Constituição. Outras coisas importantes do governo dele. Duas. Primeiro, Plano SALT. Isso aqui eu já falei para vocês. Tem uma perspectiva tanto nacional desenvolvimentista, quanto de atender demandas da população, certo? Saúde e alimentação, demandas da população, ok? Porém, também tem a perspectiva da mão de obra. Isso aqui é para manter uma mão de obra saudável também para as empresas, ok? Porém, o que não é ruim, tá? Bom, manter a população de saúde, controlar os preços, né? Incentivar a produção de itens alimentícios da agricultura e prestar uma assistência à saúde para a população. Isso é bom. Ok? Transporte e energia. Isso também é bom. Lembre-se que não só as indústrias precisam de energia para produzir, mas a população estava ali começando a receber, após a industrialização feita por Vargas, começando a receber eletrodomésticos em casa. Então, nesse período aqui, 1950, vai chegar a TV, vai chegar eletrodomésticos mais sofisticados. Então, a demanda por energia precisaria receber uma atenção, tanto por parte do consumo doméstico, como por parte do consumo das indústrias. Quando se fala de transporte, é preciso que vocês entendam que, além de ônibus urbano, coisas nesse sentido, a gente fala de transporte, a gente está falando de estradas, certo? Estradas, portos, mas principalmente estradas, ok? Outra perspectiva importantíssima foram os empréstimos. Para impulsionar esse plano SALT, foi necessário empréstimos, certo? Empréstimos estrangeiros que vão ajudar a aumentar a inflação, gerar uma crise financeira, acentuar a crise financeira, ok? E ter dívida externa. Bom, esse plano aqui, ele não dá muito certo não. O plano SALT ele não dá muito certo não. E os empréstimos colocam o Brasil em crise, ok? Em geral, esses grandes planos econômicos elaborados, eles nunca dão muito certo. Pelo menos não deram na história do Brasil. Em geral, o que favorece a economia é diminuir os impostos. Bom, progredindo. Ok, depois do governo de Dutra, Vargas, o mesmo Getúlio Vargas, certo? Da ditadura Vargas, já era Vargas, ele foi eleito presidente. Após a ditadura Vargas ele não podia se candidatar a presidente, porque não era previsto a reeleição presidencial. Então, o que foi que aconteceu? Vargas se candidatou a senador. Passado o governo de Dutra, na eleição seguinte, ele democraticamente se candidatou à presidência e venceu. Inclusive, foi uma votação bem expressiva, 48% dos votos. Então, foi uma votação bem expressiva. Vargas também estava naquela perspectiva do nacional desenvolvimentismo, certo? A utilização do Estado enquanto empresário e a preponderância do desenvolvimento do mercado interno contra o capital estrangeiro. Apesar de muito dessas mudanças, desses investimentos serem feitos com capital estrangeiro. Coisas marcantes desse governo democrático de Vargas, que a gente precisa lembrar. Criação da Petrobras. Houve uma grande campanha ali na época, o petróleo é nosso, certo? Então, criação da Petrobras é uma coisa para a gente lembrar. Outra coisa que foi que aconteceu, Vargas foi se aproximando cada vez mais da esquerda, né? Então, setores da direita começaram a fazer críticas ao governo de Vargas. E quando a gente está falando de direita e esquerda nessa época, direita e esquerda são termos muito complexos e que têm vários significados, vários conceitos diferentes a depender do cientista político. Quando nessa época aqui, a gente está falando de história, nessa época aqui, o direito e esquerda a gente está falando o quê? De aproximação com o liberalismo e os Estados Unidos, à direita, e aproximação com o socialismo e a União Soviética para a esquerda, ok? É apenas isso. Então, Vargas começa a se aproximar de setores que estavam ligados à esquerda, certo? Ou seja, de uma perspectiva não liberal. E ele começa a receber críticas.
Um dos principais críticos de Vargas, acho que provavelmente o maior nome da direita na época, era Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um jornalista e político. Bom, o que que houve? Houve um atentado contra Carlos Lacerda. Carlos Lacerda sofreu um atentado e, segundo as investigações, os envolvidos no atentado era o segurança do Vargas. Apesar do Carlos Lacerda ter sido ferido, ele sobreviveu e isso aumentou ainda mais as críticas ao presidente Vargas. Bom, no meio à crise, perante a crise, Vargas cometeu suicídio. Okay? Ele estava sendo muito pressionado a renunciar, porém ele não quis renunciar. Ele se suicidou. O que foi que aconteceu? Com isso, a popularidade de Lacerda caiu muito. E ele foi meio que responsabilizado pelo suicídio do Vargas. Lembre-se que Vargas era um presidente popular. Então, mesmo ele sendo muito criticado, essa demanda do suicídio dele aumentou ainda mais a popularidade dele. Então, Carlos Lacerda foi até perseguido nesse sentido. Bom, após o suicídio de Vargas, o vice Café Filho, ele vai terminar o mandato de Vargas, vai assumir até o final do mandato de Vargas, ok? Então, o que é que a gente precisa lembrar desse governo democrático de Vargas? Houve uma aproximação com a esquerda, certo? Ou seja, um negligenciamento das doutrinas econômicas do liberalismo. Houve a criação da Petrobras. Ele tinha um rival político, que era o Carlos Lacerda, que sofreu um atentado. Com esse atentado político e a crise financeira que ele já herdara do governo Dutra, somados, Vargas foi muito criticado, foi pressionado para renunciar, porém ele não renunciou. Ele se suicidou e, a partir disso, quem assumiu foi então o vice-presidente Café Filho, que terminou o mandato de Vargas. Okay? Após o fim do governo de Vargas, né, depois do fim do mandato de Vargas, que foi após o suicídio assumido pelo Café Filho, teve novas eleições e quem governou foi Juscelino Kubitschek, ok? Coisas que a gente tem que lembrar sobre Juscelino Kubitschek. Mais um plano econômico, dessa vez o plano de metas. O plano de metas tinha um slogan assim: vamos crescer 50 anos em 5. Como vocês já sabem, esses planos econômicos nunca dão muito certo. Esses em específico desse período nunca deram muito certo. Então, o que aconteceu? O aumento da dívida externa. Ok? Outra coisa importante, Juscelino Kubitschek foi responsável pela construção de Brasília, certo? E para construir Brasília, ele também fez empréstimos, que aumentou também a dívida externa. E também ele tentou impulsionar a industrialização, principalmente aqui a indústria de automóveis, né? Automóveis passavam a ser fabricados no Brasil. Outras também, mas principalmente a indústria de automóveis. Então, falou de planos de metas, falou de Juscelino Kubitschek. Falou de construção de Brasília, falou de Juscelino Kubitschek. Ok? Infelizmente, o governo dele não deu certo, o plano de metas não foi bem sucedido e aumentou ainda mais a dívida externa e a crise. Porém, é importante vocês lembrarem disso, tá? Aspectos importantíssimos de Juscelino Kubitschek. Importante: plano de metas, construção de Brasília. Falou dessas duas coisas e sempre fala em vestibular, falou de Juscelino Kubitschek. Um outro governo já mencionado nesse período foi o governo de Jânio Quadros. O governo de Jânio Quadros foi um governo chamou muita atenção. Ele teve uma ascensão meteórica, certo? Porém, ele foi extremamente curto, foi apenas alguns meses.
O que acontece? Ele é tratado como um exemplo de líder populista, que é aquele líder que se esforça, que tenta aparecer do povão, sabe? Que se esforça para aparecer do povão. Existem líderes que são populares sem serem populistas, mas não necessariamente é o caso aqui. Ok? Essa é uma crítica que alguns historiadores fazem a Jânio Quadros. Importante lembrar que, em geral, a história ela não tem, ela trabalha mais com verossímil, ou seja, com o provável, do que com a verdade absoluta, entendeu? Bom, mas o que a gente precisa lembrar em relação a cobrar de vestibular, em relação ao governo de Jânio Quadros? Primeiro, ele foi extremamente curto. Por que foi extremamente curto? Porque no primeiro ano do governo o Jânio Quadros renunciou. Outra perspectiva, ele se aproximou muito das esquerdas. Perceba, é época de Guerra Fria. O que foi que ele fez? Mandou o vice-presidente dele para visitar a China, que era comunista, ainda condecorou o Che Guevara, que é um ícone da esquerda, com a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a medalha mais importante do Brasil, certo? Ele recusou uma visita do presidente americano que vinha para o Brasil, então ele fez diversos atos que ligavam a aproximação com a União Soviética, com o comunismo, com a esquerda, negligenciando vamos dizer assim, políticas liberais, que tinham um grande apoio, ainda tem um grande apoio aqui no Brasil. Okay? Outra perspectiva importante, perspectiva da vassourinha. Ele tinha um discurso contra a corrupção, que ia limpar o governo e etc. E por último, mas não menos importante, ele renunciou. Para alguns, essa renúncia dele foi meio que um plano de que não deu certo, que ele esperaria que o povo pedisse para ele voltar e ele voltasse dando um golpe. Porém, não deu certo. Ele renunciou e ficou a confusão para ver quem assumia. Okay? Então, coisas para lembrar sobre Jânio Quadros: o governo curto, a aproximação com a esquerda, com a União Soviética, etc. E discurso anticorrupção. Outra coisa, ele renunciou. Por último, mas não menos importante, o governo de João Goulart, do Jango. Ele era o vice-presidente do Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renunciou, ele estava na China, okay? Fazendo relações diplomáticas com a China. Ele, devido a acusações de ser muito próximo às esquerdas, de ser comunista e etc., teve dificuldades para assumir. Muita gente não queria que ele assumisse, afinal, o próprio Jânio Quadros estava se aproximando muito do comunismo, da esquerda, premiando Che Guevara, etc. E o próprio João Goulart estava na China, né? Então muitas pessoas não queriam que ele assumisse. Porém, ele assumiu, certo? Teve diversos apoios também em relação a que ele assumisse, apesar do Congresso inicialmente imprimir um regime parlamentar para diminuir o poder do presidente. Okay? Outra perspectiva, ele propôs um plano econômico para tentar desenvolver o país. Esse plano econômico, como todos os outros planos econômicos dessa época, eles não dão certo, eles são um desastre. Okay? Esse plano tinha a perspectiva de um crescimento de 70% e ele não contribuiu com o crescimento da economia. Na verdade, ele gerou crise. Ele aumentou ainda mais a inflação e gerou crise na economia no período. Então, como vocês sabem, teve crise econômica, tem insatisfação. Para tentar diminuir essa insatisfação popular, ele colocou em pauta as reformas de base. O que seriam reformas de base? Reforma tributária, reforma agrária, por exemplo. Porém, esse discurso, e junto com a aproximação dele com a esquerda, com a China,
fez com que houvesse um temor maior ainda em relação à aproximação do governo com as perspectivas da esquerda, comunismo. Bom, e o que é que aconteceu? Deposição de João Goulart. Golpe militar. Então, coisas que a gente precisa entender sobre o governo de João Goulart. Havia muita desconfiança da aproximação dele com a esquerda, certo? Ele estava na China, era o vice do Jânio Quadros, que foi alguém que se aproximou muito das esquerdas. O plano econômico que ele propôs foi um desastre, não deu certo, o que aumentou a crise e aumentou a insatisfação popular com João Goulart. Para diminuir essa crise popular dele, ele tentou o discurso das reformas de base, porém esse discurso das reformas de base não era um discurso exatamente que dialogava com toda a população. Era um discurso que falava assim, reformas reformas de amarra, se for o caso, ou seja, ou acontece a reforma agrária ou a gente faz a reforma agrária na marra. Isso gerou temor em algumas partes da população, viam esse discurso semelhante ao comunismo. E, devido a isso, e outros fatores que a gente vai estudar quando ver especificamente a ditadura militar, houve o golpe militar, já em 64, ok? Dando fim a esse período. Bom, é isso. Quero que vocês tentem gravar, se possível façam uma tabelinha com o que é para lembrar de cada período, certo? E até a próxima aula.